Que bom, amados, mais uma vez, estamos aqui na segunda reunião de estudo da palavra, especificamente nesse tema, que é o tema da conferência passada, a fim de que todos sejam um. Como nós já colocamos aqui, os irmãos sabem, até porque já vieram à conferência, ou de alguma maneira já assistiram às mensagens que estão postadas na internet, inclusive as 4 mensagens já estão disponíveis, viu? Da conferência. Se alguém quiser assistir, já pode acessar o canal do YouTube, e lá vocês vão encontrar já as 4 ministrações editadas e postadas devidamente. Mas como os irmãos já sabem, a nossa base de estudo desse tema, a fim de que todos sejam um, é João capítulo 14, 15, 16 e 17. Mas pegamos como verso áureo o versículo 6 do capítulo 14, quando diz Jesus aqui em resposta a Tomé, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E logo desse texto, e nós escolhemos este versículo, não isoladamente, é claro, mas como um texto que resume, pelo menos de forma por tópicos, né, a proposta desses 4 capítulos de João. Ou seja, a mensagem desses 4 capítulos, elas estão aqui nesses 4 pontos. Primeiro, o Pai, o próprio Pai, enquanto sendo lugar. Quando você lê Jesus dizendo: ninguém vem ao Pai. Quem vai a algum lugar. Portanto, Cristo está propondo o retorno da sua criação, sobretudo o retorno do homem que caiu em pecado, para que ele seja levado de volta ao Pai. Mas para que o homem ele possa voltar, regressar ao Pai, é preciso que tenha um caminho que conduza este homem de volta. Por isso que o texto diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então há um caminho, existe a verdade, que é o meio de revelação, pelo qual o homem pode tomar agora esse caminho, que no caso a verdade é este meio de revelação, e a vida, que é o alvo do desfrute daqueles que um dia, ao saírem do Pai, eles perderam o desfrute da vida. Embora a humanidade continue vivendo e continue existindo, o homem ele está como filho pródigo. Ele está errante, ele está peregrino, ele está sem lar, ele está sem cuidado, ele está perecendo, ele está totalmente afogado num lodaçal de pecados, de angústias, de dores e de morte. Então, este versículo ele é extremamente importante, porque ele topicaliza, ou seja, ele resume toda a verdade que está revelada nesses capítulos 14, 15, 16 e 17 do Evangelho de João. E eu quero lembrar aos irmãos, antes de nós darmos continuidade, sobre a importância, eu já disse semana passada, mas quero lembrá-los da importância dessa porção do Evangelho de João, que é uma porção ímpar. Ou seja, em toda a Escritura, vocês não vão encontrar nenhuma porção que seja exatamente como esta. A Bíblia ela tem muito assim de repetir algumas verdades ou alguns eventos. Por exemplo, quando você lê o livro das Crônicas, o livro dos Reis e os 2 livros de Samuel, vocês vão observar que há repetição de muitos eventos. Lógico, cada um traz uma perspectiva específica, mas, de certo modo, há uma repetição de dados, né, ou de referências, ou mesmo dos fatos históricos narrados. Quando se lê, por exemplo, as epístolas, nós também vamos encontrar assuntos que são recorrentes em todas elas, ou em boa parte delas. Quando se lê os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, também vemos toda a narração da vida histórica de Cristo. Ela se repete nos 3 evangelhos, ou mesmo nos 4 evangelhos. Mas, sobretudo, o evangelho de João é em si mesmo um evangelho ímpar. É um evangelho diferente. Mas não é diferente por ser outro em substância. Ele é diferente porque ele assume uma perspectiva totalmente espiritual do evangelho. Não que não haja importância nos fatos históricos, mas é porque João, ele toma os fatos históricos e eleva-os
a um nível, a um patamar de espiritualidade tal, de modo a interpretar todos os fatos históricos no âmbito espiritual. Por exemplo, quando você lê nos evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, que são chamados evangelhos sinóticos, você lê acerca da multiplicação dos pães. Você vai encontrar também em Mateus, também em Lucas, a multiplicação dos pães. Ocorre que nesses evangelhos, eles apenas narram o fato da multiplicação, ponto. O que é uma coisa muito importante, obviamente. Entretanto, João, porque o seu evangelho, ele tem essa perspectiva espiritual e orgânica, ele então apresenta, tanto quanto os outros, o milagre da multiplicação dos pães, porém, logo em seguida, ele traz o falar de Cristo, que interpreta aquele milagre, que interpreta aquele sinal. Ou seja, qual é o significado espiritual mais profundo da multiplicação dos pães? Aí, se você ler o capítulo 6 de João, você verá Cristo ali falando largamente acerca do verdadeiro pão da vida, não é? Ou seja, aquele sinal da multiplicação dos pães apenas serviu, primeiro, do lado negativo, para apontar quão efêmero ou quão efêmeras são as coisas da terra. Mesmo o pão que Cristo multiplicou, embora multiplicado, embora como manifestação de poder, foi um pão que foi comido e logo ele se acabou. Ainda que de 5 pães tenha vindo 12 cestos cheios, além de alimentar toda aquela multidão, aqueles 12 cestos também vieram a se acabar. Ou não acabou os pães? Acabaram ou não? Tornou a acabar. E mesmo o pão que foi multiplicado, que eles comeram, era um pão ainda de ordem material. Eles comeram, fez toda a digestão, e como Jesus fala, foi para o lugar escuso. Agora, esse é o aspecto negativo, para demonstrar a efemeridade, a fugacidade das coisas terrenas. Agora, por outro lado, ele mostra o aspecto positivo. Para que o homem vendo, poxa, mas se o pão material, mesmo sendo multiplicado por Cristo, é efêmero, o que nos resta? Aí Cristo apresenta, então, vocês precisam do pão da vida. Por isso que ele diz, batalhai pela comida que não perece. Ele apresenta um pão superior, inclusive um pão superior ao pão que Moisés deu ao povo de Israel no deserto. Ele coloca, eu sou o pão da vida. Bem, eu falei da questão do pão, para vocês entenderem o que significa uma visão orgânica dos fatos históricos. João, portanto, tem essa visão orgânica. Ele apresenta, mesmo que os fatos históricos, mais elevados a um patamar de pura espiritualidade, de pura significação espiritual, para que o leitor da Escritura não fique preso a eventos passados. Jesus multiplicou os pães, e agora? Ele vai multiplicar o céu também. Aí fica só nesse limite, né? Ainda que ele possa multiplicar o seu pão também, não duvido do poder de Deus. Ele age do modo como ele quer e individualmente do modo como lhe apraz. Porém, os milagres ocorridos no âmbito material não alcançam ou não produzem efeito eterno no espírito humano, senão se ele for compreendido na sua verdadeira natureza, no seu verdadeiro significado. Então, João, quando ele olha para Cristo, no momento em que Cristo ele vai ser crucificado, ele é preso, ele é levado a julgamento na casa de Pilatos e de Herodes, e por fim, e de Anás, né? E Caifás, e por fim, ele é julgado e entregue ao povo para ser morto. João ele tem o olhar sobre a morte de Cristo. Ele, inclusive, narra toda a paixão de Cristo, a partir do capítulo 18 de João, porém, ele não deixa de colocar esse discurso de Cristo, que está aqui no capítulo 14, 15, 16, 17 e 18, que mostra, na verdade, esse discurso, ele demonstra qual é o aspecto essencial dessa morte histórica de Cristo. Ou seja, Cristo não somente morreu para nos livrar do lago de fogo, nos levar para um céu, uma glória eterna. Existe algo mais. Em outras palavras, a salvação é muito mais profunda do que se imagina. Agora, se a salvação é muito mais profunda do que se imagina, depreende-se do fato de que, então, a queda é muito mais profunda do que se imagina. Os irmãos entendem isso? Ou seja, a queda não é simplesmente porque, embora, deixa eu explicar,
você encontre o registro em Gênesis capítulo 3, que Deus criou o homem, o colocou no jardim, colocou uma árvore chamada árvore do conhecimento do bem e do mal. O homem foi lá, comeu, porque a serpente enganou a mulher, e a mulher foi na onda da serpente, e por isso o mundo encheu de desgraças. E agora o mundo está assim por causa de um fruto, ou como dizem, por causa de uma fruta, não é? Ou seja, será que a queda é isso? Será que todo esse mal que acarretou no universo é em razão de uma fruta que Deus caprichosamente teria proibido o homem de comer, e porque o homem comeu desobedecendo, agora virou esse inferno que está aqui, este mundo? Não é possível. Não é? Então, embora esteja assim, lá em Gênesis, toda a Escritura, sobretudo os escritos de João, vão demonstrar que a queda não é exatamente isso, mas está assim lá em Gênesis, mas apenas como o começo da revelação daquilo que ainda haveria de ser dito ao longo da progressividade da revelação nas Escrituras. Então, essa porção de João nos mostra a profundidade da obra de Cristo Jesus, nos mostra a essência da obra de redenção, expõe categoricamente a nudez do homem, demonstrando a queda não como um fato meramente geográfico, físico, temporal, mas como sendo uma queda totalmente orgânica, no sentido de que a queda ela não opera numa relação mulher, árvore e uma cobra. A queda ela opera na consciência humana. A queda ela opera no coração humano. A queda ela ocorre dentro da alma humana, das faculdades do homem. E a queda é algo tão profundo, tão grande, que ao se referir ao coração do homem caído, a Bíblia fala que o homem tem um coração de pedra. Lembra que falando sobre a regeneração deste homem caído, Deus fala: tirarei o vosso coração de pedra e colocarei um coração de carne, e vos darei um espírito novo. Então essa expressão coração de carne, espírito novo, já implica um novo ser, implica uma nova pessoa. Imagine só você tendo um coração novo e um espírito novo. Você será uma outra pessoa organicamente, mas não outra no sentido de não ser a mesma, mas que essa pessoa, ela foi transformada no seu interior pelo poder do Evangelho, pelo poder da palavra de Cristo, de modo que essa pessoa agora pode-se dizer que ela nasceu de novo. Por isso que fala sobre o novo nascimento. Não tem coisa mais profunda em toda a Escritura o fato de Jesus falar a Nicodemos: importa-vos nascer de novo. Quão profundas são essas palavras. E tão banal, ou tão banais se tornaram essas palavras, porque de tanto pregar meramente aquilo que está na superfície do texto, ficou assim: novo nascimento, Nicodemos, fulano nasceu de novo, fulano não nasceu de novo. Aí nós ficamos criando categorias, né? Olha, nós nascemos de novo. Minha família não nasceu de novo. Aí fica nessas categorias meramente nominais, conceituais, sem nenhuma experiência real de novo nascimento. A proposta da conferência passada, e portanto desses estudos agora, que é o desdobramento da conferência, é nos levar primeiramente a uma visão clara e uma visão essencial acerca de Deus, acerca da criação, acerca do homem, acerca da queda. Falando da queda, acerca do diabo, acerca do pecado, acerca do mal, acerca da morte. São assuntos que grandes homens e grandes pensadores, ao longo de toda a história, pensaram, questionaram, perscrutaram, e que, infelizmente, o cristianismo, que teoricamente, enquanto igreja histórica na Terra, deveria trazer esses mistérios à tona, desvendar todos esses mistérios, acabou caindo nos mitos históricos, nos mitos gregos, numa visão meramente mitológica, ou que seja mítica, nos rudimentos, tomando os rudimentos pela verdade, tomando o significante pelo significado. Seria mais ou menos assim, se você dissesse assim para um filho pequeno seu: eita, a xícara quebrou a asa. E a criança, ao ouvir que você usou uma sinomínia, né? Aí para poder representar
Você fala a asa para representar aquele aspectozinho ali. Só que aí a criança fica pensando, ela vai dormir pensando, será que xícara tem asa? Ela fica pensando numa asa, literalmente falando. Uma criança pode pensar isso? Já assistiram um desenho animado chamado O Fantástico Mundo de Bob? Quem já assistiu? Isso é excelente para poder ter uma ideia da mente de um evangélico, de um católico, de um evangélico. Porque ele toma o significante e não consegue abstrair o significado. Aí ele fica pensando aquelas coisas. A queda do homem, ele fica pensando num pé de maçã. Ele fica imaginando uma cobra verde. Cadê o Gil? O Gil, na hora de pintar a cobra, lá desenhar, né, Gil, a cobra lá na capa do livro A Dragão Perdida, ele desenhou a cobra verde, não foi, Gil? Agora, por quê? Porque ele deve ter imaginado ela verde. Agora, talvez outra pessoa imaginasse a cobra vermelha, preta. Como é que você imagina a cobra lá do Éden, Nivaldo? Cinza, olha, o Nivaldo imaginou cinza. Você imaginou como? Marrom? Marrom. Cada um imagina. É o fantástico mundo de Bob. Ao invés de procurar entender, a serpente é o significante. Agora, qual é o significado? Porque o significante é a parte material que aponta para algo espiritual, para um significado que não se traduz na materialidade da cobra, mas se traduz nos significados que ela traz consigo, enquanto um ser astuto, enquanto um símbolo de inteligência, enquanto um símbolo de razão, enquanto um símbolo, enfim. De todo modo, as pessoas ficam talvez imaginando. Então nós temos que vencer essa etapa dos rudimentos para apreender a essência. A essência de Deus. A essência da criação. A essência do homem. Aquilo que é essencial quanto à queda do homem. Aquilo que é essencial, portanto, quanto o que é a árvore do conhecimento do bem e do mal, a árvore da vida, a essência, portanto, do pecado, das trevas, da morte, do mal, do diabo. Entendendo tudo isso em essência, nós poderemos nos ver dentro desse cenário. Por exemplo, onde eu estou agora, ou seja, na minha casa, ou em qualquer lugar onde eu estiver, não vai ter um Éden, vai? Vai ter uma árvore na minha frente? Vai ter uma serpente enroscada no caule da árvore falando comigo? Então, de que me vale o texto de Moisés? Vale muito. Lá colocado em figura. Mas se eu aprender o significado, eu vou perceber que eu estou constantemente diante de duas árvores. As duas árvores são presentes, são reais. Espiritualmente, elas estão dentro de mim. A serpente, espiritualmente, está dentro de mim. Eu falo espiritualmente com ênfase, porque já houve no passado quem dissesse, o diabo está dentro de mim, literalmente falando. Adão está dentro de mim. Não é isso que eu estou falando. Eu quero dizer, aquilo que a serpente significa está em mim, está em você. E aquela voz que falou a Eva, fala também à sua consciência, fala ao seu coração. E a decisão de Adão, frente às duas árvores, você também não somente tomou uma vez, mas várias vezes, enquanto viver, vai continuar a tomar decisões. Então nós temos que ultrapassar os limites de tudo que é material, nós chamamos de invólucro da revelação, para tocar a essência desta verdade. Eu julgo, na minha singela opinião, que com essa conferência, ou sobretudo esses 4 capítulos, quem alcança a revelação desses 4 capítulos, alcança o píncaro da compreensão, não quero dizer da experiência, mas a compreensão desses capítulos, eu acredito ser, no âmbito daquilo que é possível e que está revelado nesses 66 livros, é o topo da revelação. Porque você chegará a uma compreensão essencial de tudo o que você precisa saber. Daí, tomar o caminho da experiência é um segundo passo. Tá bom, amados?
passada, nós demos ênfase ao aspecto da vida, quando diz aqui no texto, João 14, versículo 6. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Por uma questão didática e de compreensão, nós decidimos, na conferência, falar desses três aspectos: o caminho, a verdade e a vida, mas numa ordem inversa. Começar pela vida, mostrar o caminho, a verdade, e então o caminho. Alguém pergunta, por que a ordem inversa? Ora, porque a ordem que Jesus apresenta, caminho, verdade e vida, é um caminho da queda para a salvação. Entendem, não? Caminho, a verdade e a vida. Então, ele está indo da queda para a salvação. Mas como nós precisamos compreender o tema de maneira muito ampla, nós não vamos começar pela queda. Nós vamos começar lá pelo princípio. Vamos começar pela vida. Porque o homem foi criado pela vida. Afinal, nós vimos aqui na Escritura, semana passada, que a vida é o próprio Deus. Não há vida enquanto criação. Deus criou todas as coisas. Só há uma coisa que não é criada, a vida. Alguém diz, não, pastor, então são duas, porque é a vida que não é criada e Deus que não é criado. É exatamente isso. Mas como adiantou aqui o nosso irmão Istvan, né? Alguém poderia dizer, são duas coisas que não são criadas, a vida e Deus. Porém, o que a própria Escritura coloca para nós é que a vida não é algo à parte de Deus. Imagine só se Deus não fosse Ele próprio a vida, mas Ele dependesse da vida para viver, Ele seria Deus? Ora, aquilo do qual ou de que eu dependo é maior do que eu. Porque eu dependo de Deus, portanto Deus é maior do que eu. Se Deus dependesse da vida, então a vida seria maior do que Ele. Não é sem razão que João, sobretudo João, e João porque ele tem esse ministério orgânico da verdade, ele vai afirmar tanto no Evangelho, quanto na sua epístola, a primeira epístola, que a vida é o próprio Deus. João 14, 6, disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. João capítulo 11, versículo 25, eu sou a ressurreição e a vida. 1 João capítulo 5, versículo 20. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Cristo é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Portanto, a vida é o próprio Deus. Não é sem razão que em João, Evangelho, capítulo 6, versículo 57, Jesus declara assim acerca do Pai. Ele fala, olha, assim como o Pai que vive me enviou, e eu igualmente vivo pelo Pai. Então, ao falar do Pai, ele coloca o Pai como sendo não alguém que depende da vida, mas aquele que vive. Assim como o Pai que vive. Então, o Pai, sendo a própria vida, ele simplesmente vive. Então, temos que começar desse princípio, olhando o ponto de partida. Deus é o ponto de partida. Tudo parte de Deus. A semana passada eu falei algo nesse sentido, não sei se ficou claro para vocês, mas deixe-me explicar. Eu falei sobre a teoria do Big Bang e do criacionismo, falei de maneira rápida, fui para casa preocupado com vocês e com os que vão assistir a mensagem ainda pela internet. Porque alguém poderia dizer, então o pastor disse que tanto faz ser criacionismo ou ser Big Bang, ou seja, não tem nenhuma relevância. Não, o que eu quis dizer é que a teoria do Big Bang não necessariamente significa anticriacionismo. Simplesmente a teoria do Big Bang fala de um processo. Assim como a teoria do criacionismo, ou a doutrina do criacionismo, em Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, também fala de um processo. São dois processos que são narrados de maneira diferente. Lógico que Moisés não teve a intenção de dar nenhuma aula aqui de astrofísica, nem de nada desse, de geografia, enfim. Mas o que eu quero dizer é que, a despeito de uma teoria ou da doutrina da criação, ambas têm como ponto de partida uma origem. É isso que eu quero que os irmãos coloquem. Ou seja, eu não estou preocupado se a Terra, o mundo, foi criado em um dia, em 1000 anos, em 1 milhão de anos. Ou seja, essa discussão ela é tola, porque ela não
não traz nenhum acréscimo no sentido de que Deus não se torna mais Deus ou menos Deus se for de um modo ou de outro. Agora, o que me interessa é, seja uma coisa ou outra, seja criacionismo ou seja o Big Bang, a teoria do Big Bang. Tá? Cuidado com os nomes, né? Ambos têm uma causa. Por exemplo, o que significa Big Bang? A grande explosão. Agora, se algo explodiu, eu não estou afirmando, não estou ratificando, estou apenas exemplificando. Não existe algo que é o start, que é o ponto de partida, que é a origem. Será que o nada absoluto pode explodir? Então eu não estou aqui para discutir uma coisa ou outra. Agora eu estou aqui para definir que, antes de tudo, lá estava o eterno. A vida, a fonte, a origem. João diz, no princípio era o verbo. Olha aí. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. E aí, independentemente de uma teoria ou da doutrina, o certo é que todas as coisas foram feitas por Ele. Pronto. Nada foi feito do acaso. Nada veio do nada. Nada veio de coincidência. Tudo tem como fonte, origem, Deus, o eterno, seja o Criador, seja a vida, seja o Logos. Escolha o nome que você quiser, mas se refere a esse princípio que é o começo, que é a origem de todas as coisas. Esse que tudo começa é Deus. Os gregos chamavam de Logos. Antes de João colocar no seu evangelho, os gregos chamavam de Logos. Eles falavam que era uma força, uma energia, um princípio, um motor, gerador de todas as coisas. Enfim, os cristãos chamam de Deus, um ser pessoal. Na teologia se discute muito a persona de Deus, né? Enfim, tem vários nomes que se dá a essa personalidade de Deus. E alguém pergunta, pastor, mas e você? Como você se posiciona? Essa vida, inclusive na conferência eu perguntei umas 3 ou 4 ou 5 vezes a mesma pergunta, e eu vi os irmãos um pouco assim, apreensivos, sem querer responder, como eu perguntei, Deus é a vida? Os irmãos ficaram assim, receosos. Eu pensei, será que vocês estão com medo de afirmar que Deus é a vida? Por talvez trazer uma suposta ideia de que Deus não seja um ser inteligente? Ou, usando um termo mais comum, embora equivocado, mas Deus não seria um Deus pessoal? Porque quando você pensa na vida, você pensa em pessoalidade. Pelo contrário, se a vida é ela que se manifesta, é ela que gera todas as existências, então você vai desde aquilo que nós conhecemos, uma pedra bruta, até passando por outras formas de criação ou de criaturas. Essa vida, ela vai se manifestando de variados modos, sempre numa ordem ascendente. Pedra, erva. A erva foi criada pela mesma vida. Mas os irmãos concordam que a vida manifestada na erva, ela é mais inteligente do que uma pedra, ou não? Não tem uma ordem crescente aqui? Depois a relva, ou melhor, é a pedra, depois a erva, depois a relva. Estou colocando aqui, tem várias coisas que eu poderia colocar. Depois a árvore frutífera, que se manifesta em superioridade em comparação à erva e à relva, ou não? Depois os peixes, depois as aves, animais selváticos, animais domésticos. O homem é um ser de uma inteligência tremenda. Mas nós mesmos, cristãos, pela leitura da Escritura, reconhecemos que há inteligências superiores à nossa. Quando nós falamos, por exemplo, de anjos, e de arcanjos, e de querubins, não falamos? E eu pergunto, e quantas formas de criaturas existem no universo com maior capacidade intelectual e de pessoalidade do que a nossa? Quem sabe a quantidade exata? Eu não conheço. Eu não sei. De sorte, então, que se a vida, que é una,
que é Deus, criou tudo isso, inclusive o homem, enquanto um ser pessoal, com a capacidade de inteligência, de razão, e quantas outras vidas nós cremos também, não seria a vida superior em pessoalidade, em inteligência, em razão, de que qualquer forma de criação que foi gerado por ela? Quem entendeu o meu argumento? Eu posso repetir, explicar de outra maneira. Todos entenderam? Quem não entendeu? Uma pessoa não entendeu, é suficiente para eu repetir. Queridos, desculpem, é porque eu falo assim, para mim é tudo tão automático o meu raciocínio, e às vezes eu esqueço de colocar alguns pontos que são importantes. Nós estamos aqui defendendo que de tudo o que Deus criou, ou melhor, de todas as coisas criadas, não, de tudo o que há no universo, somente uma única coisa não foi criada: a vida. A vida. Alguém pode questionar, Estivan. Não, pastor, se a vida não é criada, então são duas coisas que não foram criadas: Deus e a vida. Aí eu respondo, não, querido, é porque a Escritura, ela ensina que a vida é o próprio Deus e que Deus é a própria vida. Não existe uma coisa chamada vida e outra coisa chamada Deus. Porque, do contrário, para Deus viver, ele dependeria da vida. Ou não? Imagina Deus dependendo da vida. Aí Deus poderia morrer. Bastava que a vida se ausentasse dele e Deus desaparecia. E aí a vida seria o que nesse caso? Seria Deus. Porque seria a última instância, a primeira e última instância da qual todos os seres dependem. Então a Escritura resume essa questão da seguinte maneira: Jesus, o Cristo de Deus, o Logos de Deus, é a vida. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou. Ele não disse eu tenho, ele disse eu sou a vida. Em outro lugar ele diz eu sou a ressurreição e a vida. E para que ninguém tenha dúvida alguma, João coloca na sua primeira epístola que a vida eterna é o próprio Cristo. Isto é, a vida eterna é o verdadeiro Deus. Esta vida, portanto, ou este Deus, o eterno, o absoluto, o Logos, o Criador, ele é fonte de todas as coisas que existem. Entenderam? Só que há um problema. Às vezes, algumas pessoas elas ficam preocupadas e até com medo de falar que Deus é a vida. Porque quando fala da vida, logo as pessoas pensam em impessoalidade. Eles pensam em energia, fluido, uma coisa etérea, uma coisa inconsciente. Porque quando o homem fala de vida, ele só pode pensar num ser que tem um cérebro como o nosso. Ou seja, a vida e a pessoalidade, melhor, a pessoalidade, ela é reduzida reduzida ao ser humano. Então, por isso, muitos têm medo de declarar que Deus é a vida, porque ele pensa na vida como numa forma impessoal, como se fosse uma fumaça, uma energia, né? Um ventinho apenas. E eu digo não, aí é que está exatamente a resposta. Pense comigo, se a vida que é fonte, origem de tudo, criou desde uma pedra bruta, sem nenhuma inteligência orgânica, ela tem uma inteligência. A pedra tem inteligência? Não tem? Não tem uma inteligência mecânica? Se você observar o átomo de uma pedra, não vai ter ali um núcleo atômico, não terá ali em volta os prótons e os elétrons que estarão ali gravitando numa velocidade descomunal em torno do núcleo atômico, ali sem se chocar um com o outro, de sorte que tão grande é a velocidade, a depender do elemento, vai ter a quantidade de átomo gravitacional em torno dele, para que possa dar a densidade. Então, há uma inteligência mecânica, sim. Nada é irracional
no universo? Nada. Tudo tem uma explicação, tudo tem uma lógica, tudo tem uma matemática, tudo tem uma ciência. Quem criou isso foi a vida. Só que essa vida também criou uma outra criatura superior à pedra, cuja inteligência dessa criatura superior é superior à da pedra. Por exemplo, você olha para uma pedra, tem uma inteligência mecânica. Você olha para uma relva, já é uma graminha verde, já tem uma sementinha. Ela já tem uma muda que seja, mas já tem uma vidazinha. Já vai crescendo vivinha, não vai? Verdinha. Você fala assim, puxa, como que essa relva, ela é superior a uma pedra? Eu imagine que a pedra deve olhar para a relva e falar assim, só pode ser Deus. Porque se a pedra tivesse alguma consciência de observação, ela viria a relva em muito superior ao que é a pedra. Porque a relva, ela cresce. Ela tem um desenvolvimento. E a pedra não. Pedra é pedra. Não sai do lugar. Não muda, não move. Não se alimenta. Já a relva, ela é ou não é superior? Quem criou a relva? Deus. Então, a mesma vida que criou a pedra é a mesma que criou a relva. A vida se manifesta numa consciência mecânica, inteligência mecânica. Aqui, já se manifesta numa forma superior. A vida se mostra superior na relva em relação à pedra. Sim ou não? Mas depois vem uma vida superior. As ervas. Depois outra. Árvore frutífera. Olha que maravilha. Olha como a vida vai ganhando manifestações em dimensões cada vez mais superiores. Depois das árvores, vem os peixes. Não é superior às árvores frutíferas ou não é? Essa ordem que eu estou colocando está em Gênesis capítulo 1. Depois dos peixes, as aves. Como que as aves são superiores? Se a pedra, voltando à nossa hipótese aqui, tivesse uma consciência de observação e ela conseguisse vislumbrar, além da relva, a erva, além da erva, a árvore frutífera, além da árvore frutífera, o peixe, além do peixe, as aves, o que ela diria que fosse as aves? A pedra diria, meu Deus do céu, que coisa fantástica, se pudesse. Tá bom? Se pudesse. Não seria fantástico? Imagine uma pedra conseguindo observar a superioridade sem compreensão, mas observando. Ter consciência. Eu não sei explicar uma relva, mas sei que ela, olha, ela está aqui, ela é diferente, ela é grande, deve ter poderes aqui, deve ter poderes sobrenaturais. Porque o sobrenatural não é sobrenatural. Todo sobrenatural é natural para aquela espécie, para aquele ser. Os anjos têm poderes sobrenaturais? Para nós, para eles são naturais. Ou não? Então imagina a pedra olhando, e se ela pudesse então vislumbrar uma árvore, e ver o fruto, se a pedra pudesse. Os peixes, ele ia ficar louca já com os peixes. Se ela olhasse para uma ave, um gavião, uma gaivota, uma arara então, todas aquelas cores, aquelas plumas. Oi, Gil? Pode falar. Ah, um papagaio falando então? Línguas estranhas para a pedra. Aí a pedra, se pudesse escrever um livro, falaria assim, ainda que eu falasse a língua das araras e dos papagaios. Não poderia ser? Eu quero que os irmãos pensem um pouco sobre o que eu estou dizendo. É coisa muito profunda. Parece uma banalidade, mas eles vão entender onde eu vou chegar, aonde eu quero chegar. Depois das aves, os animais selváticos, como na Escritura. E depois, os animais domésticos. O cachorro, então, falta falar. Ele não fala, mas ele olha para você e você lê no olhar dele o que ele está sentindo. Olha que superioridade, olha como vai crescendo. A vida se manifesta em níveis de consciência e de inteligência diferentes. Quando chega no homem, então, para a pedra, o homem seria o quê? Sei lá, o homem está muito longe do que pudesse ser. Aí eu pergunto, quando chega em nós também não temos aí uma ideia,
um conceito de haver vida além da nossa, que seja superior à nossa ou não? Quando falamos de anjos, estamos falando de uma criatura muito superior ou não? Arcanjos, querubins, serafins, é onde nós podemos ir pela Escritura. Mas e depois deles, há outras criaturas talvez superiores a eles? Isso aí pode ser uma coisa infinita. Uma vez que enquanto há Deus, enquanto há a vida, é até ruim falar enquanto há, né? Havendo a vida, essa vida cria a forma que for, do tamanho que for a capacidade de inteligência e de consciência. A questão é que nenhuma criatura esgota aquilo que é a própria vida na sua grande consciência do seu ser, daquilo que é a vida, daquilo que é Deus. Eu digo, então, não tenha medo de dizer que Deus é a vida. Porque se Deus, sendo a vida, criou tantas formas de inteligências e de pessoalidades, então esse Deus não pode ser pessoal. Ele tem que ser super pessoal. Ele tem que ser todo pessoal, omnipessoal. Ele tem que ser suprapessoal. Porque dá a Deus o adjetivo de pessoalidade, ou dá o predicado de pessoalidade para Deus, é reduzi-lo à criação. Então, não sei com qual palavra eu posso me dirigir a esse. Se eu pudesse usar uma palavra, não há palavra no nosso vocabulário, em nenhuma língua do universo, eu diria para os irmãos entenderem, ele não pode ser um Deus pessoal. Ele tem que ser super, omni, todo. Ele não, pessoal é pouco para ele. Então, não pense que Deus é uma energia. Não pode ser. Absolutamente. Vocês entenderam o argumento agora ou não? Eu posso explicar de novo. Tá tudo bem? Eu não me importo de explicar. A irmã bichinha entendeu? Graças a Deus, né? Então, nós estamos tratando disso. É essa origem, fonte de tudo. Esse é o primeiro ponto. Esse é o primeiro aspecto. Coloque isso no seu coração. Porque se você tiver isso no seu coração, você vai ver como o problema do pecado ele vai ser facilmente resolvido lá na frente. O segundo ponto colocado é que esse Criador, ao criar toda a criação, o cosmo, ou que seja, os multiversos, ele não o criou a partir do nada. Como diz a teoria do ex nihilo, uma teoria lá do Santo Agostinho. Santo Agostinho falou que Deus criou tudo a partir do nada. Foi aparecendo de onde? De onde veio? Não veio do nada, apareceu. Surgiu do nada. Mas do nada não pode vir algo. Como é que o nada pode vir? Mas Deus é todo poderoso. Então você está pensando em Deus como mágico. Infelizmente, quando muitos de nós, inclusive adultos, nós vemos uma pessoa fazer magia, ou fazer mágica, né? Já, tipo Mr. M, por exemplo, alguns acreditam que ele trouxe alguma coisa do nada. Ele mostra, minha irmã não tem nada, aí pega a cartola, mostra, não tem nada, aí ele tira um coelho. De onde veio o coelho? Do nada? Não pode vir do nada. Estava escondido na cartola. Estava lá. Do nada não pode vir nada. Mas Deus não pode fazer do nada vir alguma coisa? Porque você pensa em Deus como um mágico. Mas Deus, Ele é Pai. Deus, Ele é aquele que cria. Mas não é criar no sentido de fazer aparecer. Fazer aparecer não é criar. Criar no sentido de gerar. Onde é na Escritura que traz essa verdade que Deus, Ele criou por meio de geração? Onde está na Bíblia isso? Que Deus não criou as coisas do nada, mas Ele gerou. Ou seja, a própria vida que é Deus, sendo Ele a própria vida, Ele gerou criaturas. E nessas criaturas geradas pela vida, Ele próprio é vida que as faz viver. Onde está isso na Bíblia? Vamos colocar, para os irmãos ficarem bem didáticos, né? Vamos colocar 3 textos básicos. Hebreus capítulo 11, versículo 3. Atos capítulo 17, versículo 28. João Evangelho, capítulo 1, versículo de 1 a 4. Se vocês tiverem esses 3 textos, eles são suficientes para nos ensinar esta verdade.
Em Hebreus capítulo 11, versículo 3, diz assim, que pela fé, por que pela fé? Porque esta verdade nos foi revelada e nós cremos. Ela não foi verificada. Ou seja, para ser verificada, eu ou você teria que estar lá com Deus no começo para verificar como foi que ele fez. Pela fé nós cremos que os mundos foram formados pela palavra de Deus. Aí ele vai explicar. Como é que os mundos foram, a palavra, formados? Formado. Não vem de forma, não vem de forma, não vem de conteúdo, de essência. Os mundos foram formados pela palavra de Deus. Olha a explicação. De modo que as coisas invisíveis, as coisas visíveis vieram a existir das coisas que não são vistas. E aqui são 3 pontos. As coisas visíveis, a criação, veio ou vieram a existir. A palavra existir quer dizer, elas procederam de existir. O próprio nome existir traz essa ideia do latim existere, sair de, proceder de. Ou seja, se algo existe, então ele saiu de alguma coisa. Ele não apareceu. De sorte que as coisas visíveis vieram a existir ou procederam das coisas que não se veem. Que coisas são estas que não se veem? É como Paulo diz, o Deus invisível. 1 Timóteo 6,16, o apóstolo Paulo diz, aquele que habita em luz inacessível, que olho algum jamais viu, nem é capaz de ver. Por quê? Porque este Deus é o Deus invisível. Os cristãos cantam isso às vezes e não entendem. Até um texto do próprio da Bíblia, né, lá de Timóteo, quando fala o Deus eterno, invisível, mas real. Não é? Não tem esse corinho? Como é que é, Amanda? Me lembra aí? Isso. Há um Deus eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Isso é um texto lá de Timóteo. Invisível. Por isso que a Bíblia fala lá em Colossenses que Cristo é a imagem do Deus invisível. O que é invisível? Não. Visível, não visto, que não pode ser visto. Se um dia alguém vir a Deus, Deus deixará de ser invisível, será o Deus visível. Entenderam, queridos? Bem, de todo modo, como dizia Hebreus, as coisas visíveis vieram a existir, procederam, saíram do Deus invisível, das coisas invisíveis. Portanto, esse texto de Hebreus me deixa claro que as coisas criadas não vieram do nada, elas vieram das coisas que não são vistas. Procedem, portanto, do invisível, procede de algo a priori, portanto, tem origem, tem fonte. Entenderam isso? Se você for para o texto de Atos, capítulo 17, versículo 28, o apóstolo Paulo vai deixar muito claro quando ele disse assim, que todos nós vivemos em Deus, existimos nele, ou seja, ele é a vida que nos faz estar aqui, nessa realização, nessa manifestação como somos nós, criaturas, e nele nós nos movemos. Aí Paulo, para poder fundamentar essa verdade que ele apresenta, ele cita um versículo dos poetas antigos, que não é da Bíblia. Ele diz, como também disseram alguns dos vossos poetas, de Deus somos geração. Nós somos geração de Deus. Os gregos eram geração de Deus. Não é para eles que Paulo está dizendo. Qual é a palavra grega que está lá em geração? Falei aqui já para os irmãos. Geração, somos genos. De onde vem genoma, gene humano. Ou seja,
nós temos a essência vital orgânica do Criador. E que essência vital orgânica do Criador é essa? João, Evangelho, capítulo 1, versículo de 1 a 4. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele. Sem ele. Não é a parte dele, é sem ele, sem a sua própria substância. Nada do que foi feito se fez. Pastor, eu não entendo o versículo 3 assim. Para mim, quando diz todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez, para mim é uma coisa só. Por intermédio dele e sem ele, para mim, alguém vai dizer, significa a mesma coisa, significa instrumentalidade. Por exemplo, quando um marceneiro fez a mesa, uma mesa dessa aqui, foi feito por intermédio do marceneiro, não foi? Mas foi feito sem ele, sem a natureza dele. Tem a natureza do marceneiro aqui dentro? Daqui? Não, ele pegou a árvore lá, ó, cortou, fez. Então, embora tenha sido feito por intermédio, não foi feito sem ele. Ou melhor, foi feito sem ele. Alguém pode dizer, não, pastor, você está confundindo, você está maluco. Quando diz sem ele, quer dizer que tudo foi feito por intermédio dele. Seria a repetição, pleonasmo, né? Tudo foi feito por intermédio dele, repetir a mesma coisa. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Aí eu digo, não, eu não entendo assim. Ah, mas é você. Mas eu posso provar? Eu posso demonstrar que significam duas coisas distintas? Quando diz, todas as coisas foram feitas por intermédio, é instrumentalidade. Ele é o operário que fez essa criação. Mas quando diz, e sem ele, nada do que foi feito se fez, quer dizer que tudo o que foi feito tem algo dele imanente naquilo que está criado. Você vai provar isso? Vou. É só ler o versículo seguinte, que é o versículo 4 de João, capítulo 1. A vida estava nele. Ou seja, essa vida que agora vivifica uma flor, uma planta, uma relva, uma árvore, um peixe, uma ave, um animal marinho, um animal selvático, um animal doméstico, homem, o que quer que seja. Essa vida que agora está na criação, fazendo-a viver, é que estava nele. Ele nos comunicou vida. Razão porque, se nós lermos amplamente tanto o Antigo como o Novo Testamento, vamos verificar que Deus, com o seu sopro, ele traz tudo à criação. Com o seu sopro, ele traz o exército de estrelas. Tudo foi criado pela substância, pelo seu espírito. Sopro divino, a palavra sopro, em hebraico, ruá, ou em grego, pneuma, significa espírito. O sopro de Deus é o Espírito de Deus. É o Espírito de Deus que vai gerando, criando, vivificando e trazendo à existência todas as coisas. Por isso se pode dizer que esse Deus, que é a vida, ele está imanente em toda a sua criação. Ele está presente na criação na forma de vida. Até porque ninguém pode negar que você tem vida. Você tem vida? Você que quando assistir esse vídeo vai discordar de mim, eu pergunto, você tem vida? Tem vida, Nivaldo, aí? E essa vida que te faz viver, ela morre? É bom pensar isso, não é? Ah, morreu. Quando o Nivaldo morrer, a vida vai morrer. Não. O Nivaldo, quando morrer, é porque a vida o deixará. Mas a vida continuará sendo vida em todos os lugares que tiver vida. Entenderam? De modo, então, se pergunta, se tem vida em você, Deus criou a vida. Onde está isso na Bíblia? Mostre-me na Escritura onde Deus criou a vida. Deus não criou a vida. Ele é a vida. Esse é o testemunho da Escritura. Portanto, atenção, existe uma relação entre Criador e criaturas, entre Criador e criação. Essa relação é uma relação orgânica de vida. É essa vida que a tudo gera, que a tudo vivifica, que a tudo produz, que a tudo traz cor, brilho, sabor, cheiro, tudo, que a tudo organiza.
há uma lei do espírito de vida em toda a criação. Por isso que todas as coisas são belas em si mesmas. Quando Deus criou, ele falou, viu Deus que tudo era muito bom. Tudo é muito belo, tudo que foi criado é muito bonito, maravilhoso. O homem não pode criar nada absolutamente. Ele só pode transformar alguma coisa. Mas quando é que o homem pode criar algo? Não tem como. Então, essa lei orgânica em toda a criação é a presença imanente de Deus. É aquilo que os cristãos, de uma maneira geral, chamam de onipresença de Deus. E faz todo sentido. Se você acreditar que Deus é onipresente, então você não pode negar a sua presença em tudo o que há, em todo o espaço e tempo que houver e que constitui o universo. Afinal, vocês sabiam que a criação só pode existir dentro do tempo e espaço? Essa é uma questão muito séria. Não vou entrar muito nesses méritos, para não ficar muito teoria e muita física. Mas o fato é que, em todo tempo e espaço, se você negar a presença de Deus em qualquer um desses aspectos, você nega a onipresença de Deus. É o que na matemática chama de infinito. É o que nós podemos chamar de absoluto. É o que os cristãos chamam, e a Escritura chama de onipresença. Pastor, mas isso não pode beirar aí ao panteísmo? Alguém pode perguntar. Porque eu, quando estudava isso, quando estava pesquisando, lendo, compreendendo, eu questionei esse aspecto. A questão é que a vida não é a criação. Ela gera e ela vivifica a criação. Ou seja, antes de haver criação, porque a criação começa no princípio, né? No princípio criou Deus. Então a criação é do princípio para frente. E antes do princípio, Deus era. E quando acaba tempo e espaço, fora do tempo e espaço, Deus é. Ou seja, Deus, ele não apenas está presente na criação, mas a ela ele transcende. Por isso que ele é Deus. Ele está além e aquém de toda a criação. Ele está antes da criação, ele está na criação, ele está para além da criação. Agora, todo esse cosmo criado por Deus, que traz imanentemente essa presença de Deus, que é a própria vida que gerou, que organizou, e que alimenta, e que sustenta, que vivifica, que dá a cada ser a sua característica, cor, brilho, cheiro, sabor, vitaminas, energias, inteligências e consciências. Tudo isso é chamado de o reino de Deus. É o reino de Deus. Por que reino de Deus? Porque são os lugares onde Deus exerce domínio. E fora da criação há reino de Deus? Ora, se não há criação, se há o nada, só haverá o próprio Deus, preenchendo o vazio do nada. Portanto, o nada nunca vai existir, porque sempre Deus encherá todas as coisas. Mas se não há nada sobre o qual ele governar, não pode haver reino de Deus. Mas onde houver, que seja uma inteligência mecânica de um átomo, com seu núcleo atômico, os prótons, os elétrons, os nêutrons, ali trabalhando mecanicamente, se há uma lei, há um governo, há um poder, há um domínio, há um controle, há um reino. O reino de Deus é em toda a criação, toda ela, todo o espaço infinito, considerado as galáxias e galáxias e galáxias, os bilhões de galáxias, tudo onde houver, seja o que for. Na Lua também, se lá existir alguma lei, e há, certamente, então é o reino de Deus. Lógico, você tem que pensar em reino. Se a gente pensa em reino de Deus, pensa, não, Deus vai reinar sobre os homens. Mas Deus, esse reino de Deus, ele tem níveis, tantos níveis quanto são os níveis das criaturas. Vocês entendem? Aí daqui nós vamos compreender algo. Esse reino de Deus, nós temos que agora definir o nosso objeto de estudo, para a gente não ficar vagando muito, né? O homem é o nosso objeto de estudo. Vamos olhar esse homem na criação. Este homem neste reino.
O homem foi criado reto, bom, perfeito, para poder manifestar esse reino de Deus, para exercer, por via mordomia divina, o reino de Deus. O homem foi criado como um mordomo, criado à imagem e à semelhança de Deus, para exercer este reino de Deus, manifestar esse reino de Deus, expressar esse reino de Deus, aplicar esse reino de Deus sobre a criação da terra. Por isso é dito que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, e disse ele, crescei, multiplicai, enchei a terra, tenha ele domínio sobre todas as coisas. O salmista vai dizer, nada Deus deixou fora do controle e do domínio do homem. Tudo Deus colocou debaixo dos seus pés. Tudo na terra, lógico, tá? Não vamos sair para outro planeta, vamos ficar por aqui só. Tudo Deus colocou sob o domínio do homem, debaixo dos pés do homem. Este homem, portanto, num dado momento, ele deveria exercer esse reino, esse governo. Esse reino, aqui em João capítulo 14, é chamado metaforicamente com o termo a casa do Pai. O reino de Deus é a casa do Pai. Os irmãos entendem? Ou seja, essa casa do Pai não é exatamente, embora seja o reino, mas não é exatamente um lugar geográfico onde você diz, não, agora eu estou na casa do Pai. Inclusive os cristãos têm mania de chamar o local de reuniões de igreja, o que é um grande erro, porque igreja são pessoas, né, que são chamadas para constituir o corpo de Cristo, e como sendo a igreja pessoas, ela também é chamada de a casa de Deus, né? Aí muitos cristãos falam, não, nós estamos aqui na casa de Deus, que bom estar na casa de Deus, como se esse lugar aqui fosse a casa de Deus. Mas entenda a casa de Deus, não como esse lugar, não como o planeta Terra, não como sendo a Via Láctea, não como sendo qualquer galáxia, mas a casa de Deus no sentido não geográfico, não astrofísico, não metafísico, mas como sendo a relação de harmonia, de amor entre Deus e sua criação. Para vocês entenderem claramente isso, eu posso ilustrar da seguinte maneira. No Brasil, aqui nós tivemos um programa, temos até hoje um programa chamado, programa social, Minha Casa Minha Vida. Não tem? O senhor vai lá num programa, vai lá na Caixa Econômica, leva os documentos, né? Aí vai lá e consegue adquirir uma casa própria. O que significa que outrora ela não tinha casa própria. Teoricamente falando, ela não tinha casa própria. Mas será que essa pessoa que não tinha casa própria, ela podia ter um lar? Sim ou não? Uma pessoa que mora de aluguel, ela tem casa própria, mas tem um lar? Pode ser que sim, pode ser que não. Porque lar não está para casa física, telhado, janela, porta. Lar é o aspecto afetivo das relações, dos laços, marido, esposa e filhos. Quando um esposo ama a esposa, respeita, cuida, supre e vice-versa, e ambos, marido e esposa, agora os pais, cuidam dos filhos, dão carinho, cuidado, atenção, aqui existe um lar. Lar, portanto, não está para um lugar físico, está para as relações de harmonia, de amor, de amizade, que se manifesta em uma relação de dependência, de interdependência, de suprimento. Sim ou não? Então, a casa do Pai é que o homem esteja inserido dentro dessa proposta divina ao homem. Que o homem viva dentro desse grande organismo que é o cosmo criado por Deus, numa relação de amor com o Criador, de ser cuidado, de agora adorar ao Criador, da parte de Deus, amor, da parte de Deus, cuidado, da parte de Deus, suprimento, da parte de Deus, saúde,
vida, alimento, misericórdia, graça, bondade. Sim ou não? E da parte do homem, essa resposta, amor ao Criador. Já imaginou, não sei se vocês já viram em algum lugar, alguma família, alguma casa, uma família cujos filhos ou algum dos filhos não amasse o pai? Vocês já viram isso? Não é uma tristeza? O que acontece quando um filho não ama o pai? Que tipo de relação há? Não, há uma relação. Mas que tipo de relação há? O que esse filho muitas vezes faz para ferir o pai? Machucar o pai. Entristecer o pai, eu falo os pais, né? Magoar, palavras contra o pai. O filho fala assim, eu não gosto do senhor ou da senhora. Eu não te aceito como meu pai. Eu não preciso de você para nada. Um filho fala isso para o pai, não preciso para nada. Eu tenho a minha vida, eu sou capaz. E agora, imagine só, em tanta de revolta, agora esse filho comete um crime, usa drogas, furta ou rouba as coisas da casa, envergonha o pai quando vem a polícia, briga, bate, se droga, se prostitui, se embriaga, e fica aquela casa desgraçada. Eu já vi muito disso na minha vida. Famílias totalmente destruídas. Então, imagine só que a proposta de Deus para o homem, nesta grande criação, é que o homem esteja na casa do Pai. Estar na casa do Pai não é exatamente um lugar, não é uma casa, mas seria o lar, esse aspecto afetivo, essa relação com o Criador. O homem, portanto, em contrapartida, amando o Pai. E amando o Pai em completo reconhecimento. Já viu um filho que ama o pai e que reconhece no pai? Poxa, meu pai me trouxe ao mundo. Isso não é bonito, não? E esse amor agora não somente vem no reconhecimento, mas reconhecimento de origem, mas também reconhece o trabalho do pai. Quanto meu pai trabalha, quanto meu pai sai cedo de casa, volta tarde, às vezes ganha pouco, mas tudo o que ele faz é para mim. É para me vestir, para me alimentar, para me educar. O pai tira de si para dar para o filho, não é assim? Aí desse reconhecimento, agora desse cuidado, vem a resposta de obediência ao pai. Amor ao pai e obediência ao pai. E aí vem uma resposta de serviço. Quando às vezes o pai não precisa nem pedir algo, o filho já sabe que o pai precisa daquilo, ele corre e faz para o pai, porque ele sabe o valor do pai. Vocês entendem isso? Por que eu estou trabalhando a ideia de uma família natural, humana, para entendermos as coisas divinas? Porque Jesus falou, a ninguém chameis de pai. Em outro lugar ele disse, honra teu pai e a tua mãe. Ah, contradição? Não, é que o pai terreno não é pai. Ah, não é pai. Ele é genitor, mas não é progenitor no âmbito da revelação, não no âmbito da linguagem humana. Certo? Ou seja, o pai gerou, mas não gerou a partir de si próprio, como se o pai fosse origem. Ele gerou a partir do pai supremo. Quando Jesus fala, ninguém chameis de pai, porque um só é o vosso pai, ele está dizendo, pai mesmo, que traz a existência, só tem um. É o Pai Celestial. E o terreno é o pai terreno, que está ali para representar o Pai Celestial, para simbolizar o Pai Celestial, para que o homem tenha um paradigma humano, à altura dos seus olhos, da sua capacidade de compreensão, de entender um pouco acerca do Pai a quem ninguém vê. Por isso que mostrar isso é importante, olhar para uma relação familiar normal, o pai
que de fato é tudo para o lar. Não sei se vocês já observaram isso, já viveram isso. Me perdoem se houver alguém aqui que não tem um lar com tais características. Eu sei que às vezes a gente sofre só em ouvir ou em pensar que a sua casa pode não ser assim. Mas vai ser assim, tenha paciência, tá bom? Confie em Deus, trilhe o caminho de volta ao Pai, que tudo vai melhorar. Tá? Mais cedo ou mais tarde as coisas vão se ajeitar. Mas quando olhamos para uma família com essas características normais, o pai é como a chave da casa. É o esteio, é o mastro de sustentação. Pai e mãe, os pais. Uma casa sem o pai, a presença, o cuidado, o suprimento, a força, é estranho, né? Eu sei que existem lares que cresceram viveram sem pai, o pai mesmo, né? E que talvez foi a melhor casa do mundo possível, porque houve um ajuste, né? A mãe ali presente procurou suprir, mas quando você olha uma casa mesmo, com todas as características normais, a figura do pai é uma figura extraordinária. O supridor, mantenedor, é o guarda da casa. Os filhos vão dormir, eles ficam tranquilos, o pai está em casa. Quando está chovendo forte, o pai vai lá, filho, calma, papai está aqui. Então, filho, papai está aqui, eu vou dormir. Ele descansa. E a figura da mãe também. Uma casa sem uma mulher dentro, misericórdia. Não tem sentido. Ninguém acha nada. Não sabe de nada, ninguém sabe de nada. O filho pode substituir, um lava uma louça, um faz uma comida, arruma, dá um abraço, mas abraço de mãe, cuidado de mãe. A mãe, a presença da mãe é uma coisa confortadora. Por isso que o salmista Davi, ele fez um salmo, uma oração. E aí ele, tentando entender essa relação, eu e Deus, comparado a uma criança e uma mãe, ele diz assim: Senhor, não é altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas. E nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como uma criança se aquieta nos braços de sua mãe. Assim é a minha alma para contigo. Olha que coisa maravilhosa. Não é assim? Então, essa relação, filhos que têm o lar, que têm o pai, ou que sejam os pais, e filhos que veem no pai esse cuidado, essa origem, né? Essa fonte, que vê no pai o cuidado, o amor, a graça, a bondade, e que retribui agora aos pais em amor, reconhecimento e obediência. Que coisa maravilhosa, parece um reino milenar. Então, o que Deus quer da sua criação, o desejo de Deus, é essa harmonia, essa relação. Isso que Deus quis, isso que Deus planejou, isso que Deus quer. Homens que, criados à sua imagem e semelhança, alcancem no seu crescimento a estatura de varão perfeito. Ah, pastor, quando fala de varão perfeito, a teologia quebra com a gente, porque ela vem dizer, então vai ser igual a Jesus Cristo, não é possível, aí vai aquela coisa toda. Calma. Estatura de varão perfeito é o homem atingir a estatura que ele deve atingir, porque ele foi criado para ser isso. Varão perfeito. Querem ver uma coisa? Você pega uma semente e você planta uma semente. Aquela semente, ela é, em potencial, tudo o que ela será no futuro. Mas ainda não o é em atualidade. Concordam comigo? Vocês entendem esses termos? Atualidade, potencialidade, né? Uma semente, ela não tem aqui o potencial. Vamos pensar num pé de quê? Num pé de manga, manga rosa. Manga rosa gostosa? Docinha?
um caroço de manga rosa, né? Não tem aqui nesse caroço aqui todo o potencial do que ela será? Ou aquilo que ela vai ser, ela vai ter que buscar em algum lugar? Um dado momento, ei pessoal, eu estou aqui crescendo, estou precisando de flores. Onde eu encontro flores para comprar? Estou precisando de florescer, não tenho como florescer. É assim? Já está lá dentro, todo o potencial, tudo. Eu me lembro quando eu estudava no ensino fundamental 1 ou 2, fundamental 2, eu estudava Ciências Físicas e Biológicas, CFB. Lembram dessa disciplina? E aí, ou Biologia, não, é ciência biológica mesmo. E aí estudamos ali as plantas. Aí tinha que estudar a folha. Aí só uma folhinha desse tamanhozinho tinha 300 nomes para decorar. Cada partinha da coisa tinha um significado, uma razão, uma ciência. Uma folha se transformava numa coisa absurda. E se fosse estudar as flores, estudar o fruto, lembra que tinha o desenho do fruto aberto, cortado, e cada os nomes tudinho, de cada partezinha. Quem lembra dessas coisas? Que coisa maravilhosa. Mas tudo isso foi criado pela vida. E tudo isso está dentro aqui dessa semente, em potencial. Que agora, uma vez plantada, ela tem um alvo de existência. Ser uma mangueira grande, frondosa, com frutos maduros. Quando essa semente alcançar esse estágio, trazendo para nós, é como nós termos alcançado o estágio de varão perfeito. Ou seja, tudo o que nós seremos, varão perfeito, já está em nós. Nada virá de fora. Só que nós precisamos de crescimento, de desenvolvimento. Por isso nós pregamos tanto a necessidade de comunhão, de oração, de congregação, de ouvir a palavra, compartilhar a palavra, para que nós possamos, dentro desse processo, irmos compreendendo as coisas e avançando nessa compreensão. Então, o homem criado, a ideia de Deus é que, uma vez que ele chegasse a esse estágio, e de todo esse desenvolvimento, ele tenha, portanto, esse gozo. Por isso que lá em Gênesis capítulo 1, antes do pecado, o que nós vamos encontrar? Olhem para mim, vocês vão entender exatamente o que eu estou dizendo. Se você olhar a ordem da criação, a ordem, qual é a primeira coisa dos 7 dias ali? A luz. A segunda coisa, separação das águas de cima e das águas de baixo. Olha a ascendência. Atenção, porque está tudo a ver com o que eu vou dizer agora no final. E depois das águas de cima e das águas de baixo, terceiro dia, aparece a porção seca. Daí vem as relvas. E então as ervas. E então as árvores frutíferas. Estou falando de Gênesis capítulo 1. Isso está indo no terceiro dia. No quarto dia, luzeiros, não é a luz, luzeiros, né? Sol, lua e estrelas restaurados para brilhar, porque agora, o que vai acontecer? Nós teremos o quê? Os peixes nas águas, as aves nos céus. Olha a ordem, como está crescendo. Tudo isso é o crescimento da vida. Depois nós temos os animais selváticos, os animais domésticos e, por último, o homem criado criancinha, ou já homem perfeito? Em Gênesis. Deus criou uma criancinha, cuidadinho, fozinho. Aí a pessoa que não entende fala assim, pastor, o homem já nasceu menino, criança ou adulto? Olha a pergunta. O Adão, o primeiro homem, tinha umbigo? Eles querem saber se tinha umbigo. Para saber se tinha cordão umbilical, ó, olha a ideia. Mas olhe para Gênesis como revelação. Ali, o homem perfeito. E depois do homem perfeito, o que surge? E plantou o Senhor Deus um jardim. E o pôs nele, no Éden. E colocou o homem que havia criado nele. Está aqui, ó, acabou. O Apocalipse está aqui. Como assim? Esse Éden, a palavra Éden quer dizer desfrute, prazer.
Ou seja, é a criação que, por meio do homem, atingiu o estágio de maior maturidade possível, conforme ele fora criado, e agora ele está no lar. Ele está numa relação de comunhão com Deus, de amor, de obediência, de afeto, de carinho, de cuidado. O Éden representa, portanto, o lar. Essa casa do Pai, que diz em João 14, é o reino de Deus. É o homem em completa conciliação com Deus. Por que eu disse conciliação? Porque se a proposta da redenção é reconciliar, é conciliar outra vez. Portanto, a ideia é de que o homem um dia foi criado dentro de um ambiente de completa harmonia, mas a serpente, o pecado, tirou o homem da casa do Pai. Entenderam? O pecado é que fará do homem um forasteiro, expulso do Éden. Se nós pararmos para pensar igual Bob, lá no seu fantástico mundo de Bob, ficar imaginando o homem naquele jardim, 4 braços, 4 rios saíam de dentro do Éden para regar a terra. Olha que maravilha. Que se dividia, não, um rio brotava do Éden e se dividia em 4 braços, em 4 outros rios. Eufrates, Pison, ajuda aí, pessoal. Tigre, Eufrates, é porque eu estou fora da ordem, né? Tigre, Eufrates, Pison e mais um que está lá. Enfim. E disse que nesses rios tinha bidélio, ouro, pedras preciosas. Nesse jardim brotava toda sorte de árvores frutíferas, agradável à vista e boa para alimento. O homem no jardim sozinho, com a mulher, companheira, coisa mais linda. Essa descrição é uma descrição apocalíptica. Vocês entendem? Não, está em Gênesis, sim, mas é porque isto representa aquilo que será. Mas cuidado, porque eu falei, o fantástico mundo de Bob é fantástico para você não confundir isso enquanto um símbolo de lar, um símbolo de um lugar seguro, de bênção, de suprimento, de abundância. E você não confundir isso e começar a pintar revistinha com um bonito jardim, um pomar, e aquela mulher bonita levando uma cesta cheia de maçã, com o nome em cima, Sentinela. Isso é fantástico, o mundo de Bob. Aqui em Gênesis, representa. Coloque isso na sua cabecinha, representa. Agora imagine só o homem agora sendo expulso do jardim. O homem saindo pelo portão do jardim. Usa o fantástico mundo de Bob para depois voltar para a realidade. Que tristeza aquele dia, não? Pensa, pessoal. Que angústia, não foi? Aquele dia, imagino, foi a tardezinha, e o pior quando vem chegando a noite, e aquela rajada de vento frio, e o pecado já tinha entrado no mundo, e agora a angústia, o medo, a incerteza, o desconhecido, o desamparo, e o homem tomando um caminho que não ia para lugar algum, porque ele não tinha para onde ir, tornando-se um verdadeiro peregrino. Isso representa o que o pecado trouxe para a humanidade. A humanidade continua nesse caminho, que não é caminho, porque não vai para lugar algum, errante, sem Deus, destituído de tudo, de proteção, de sofrimento, mundo de sofrimento, de angústia, de incerteza, de depressão, de dor, de morte. É o pecado. Você pode olhar para o mundo, a condição atual do mundo, e você vê a exata cena lá do homem saindo do Éden. Isso se você conseguir sair do fantasioso mundo de Bob para a realidade espiritual. Agora, o fantasioso mundo de Bob, porque lá é descrito com uma linguagem rudimentar. Mas que aquilo representa. E a prova do que aquilo não é em realidade, mas em símbolo,
É o que eu estou colocando. Eu hoje, ao olhar para a humanidade, quando você vê pessoas sofrendo, famílias se destruindo, filhos abandonados, pessoas com câncer, pessoas com angústia, com depressão, síndrome do pânico, pessoas suicidando-se, pessoas matando as outras, furtando. Quando você vê toda essa miséria, este é o homem naquele caminho fora do Éden. Aí você faz a relação daquele mesmo modo. Por isso que o homem anda cheio de medo, de pavor e de angústia. Deus quer trazer esse homem de volta para esse Éden. Cuidado, não é para um Éden, mas é para o lar. Por isso que a consumação da revelação de Deus em relação à sua criação é que diz que na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas haverão de ter convergido para o Filho. Se convergiu, é porque o Filho se tornou o centro, ou sendo ele o centro. E um dia, dele, tudo se centrifugou. Agora, uma força centrípeta está puxando e trazendo o homem de volta para essa unidade, essa harmonia, para esse reino, para essa casa do Pai. Amém?